O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado. Sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? O que eu faço que prova que vem de Deus? Bem, vamos falar de forma bíblica do que Jesus fez que provava que Deus era com ele. Bem, ele fala assim: manifestei o teu nome aos homens, que ao mundo me deste, eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Então, esses que Deus deu para o Senhor Jesus cuidar, porque Deus é que traz o aflito, o desesperado, o necessitado para o Senhor Jesus. Aquele que já tentou de tudo, aquele que já fez de todos os jeitos, da sua maneira, mas não está satisfeito com o seu jeito, com a sua maneira, com os resultados. E Deus trouxe essas pessoas para o Senhor Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra. E o que aconteceu? O Senhor Jesus manifestou, revelou a esses homens que foram dados por Deus Pai o nome de Deus. E agora eles guardaram a palavra que Jesus havia dado. E Jesus diz assim: agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Esses que Deus deu para o Senhor Jesus, eles têm conhecido que vem de ti. Que o que o Senhor Jesus estava falando não era um homem normal, não era uma pessoa normal, era Deus. E ele representava Deus ali. E aí, por quê? O que prova que Jesus fez e o que prova que eu faço provém de Deus? Qual é a prova? Jesus fala aqui: porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Então, muito forte isso, porque uma coisa é você falar da Bíblia, da palavra de Deus, pelo conhecimento que você tem às outras pessoas. Outra coisa é você dar a palavra que Deus deu para você, biblicamente também, mas que Ele revelou a você a sua necessidade. Então, por que Jesus deu as palavras que Deus deu para Ele e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste? Quer dizer, eu vou fazer você entender melhor o que eu estou tentando explicar. E o Espírito Santo vai convencer você. É Ele que convence a pessoa. Eu não tenho essa capacidade de convencer a ninguém. Mas eu posso falar para você o que Deus tem falado para mim. Eu já falei aqui nos programas anteriores, inúmeras vezes, sobre coisas que me aconteceram que Deus falou para mim. Então, quando Deus falou para mim, eu tive uma experiência com Ele. Não foram uma teoria, sabe? Uma informação. Foi algo
para a minha necessidade diretamente. Então, Jesus está falando que as pessoas receberam, ele manifestou o nome de Deus, porque as pessoas viram a conduta do Senhor Jesus, a maneira que ele era, a simplicidade, a humildade, a sabedoria, o conhecimento, o entendimento que ele tinha. E que aqueles do qual Deus Pai lhe enviou, que são essas pessoas que têm o interesse de viver uma vida justa, esses conheceram, ouviram a palavra, guardaram aquela palavra. Quer dizer, você já deve ter essa situação. Você guardou a palavra de alguém e você guarda quando você considera aquela palavra. Então, se foi negativo, você considerou aquela palavra negativa que aquela pessoa falou. Se foi positiva, você considerou. Se foi uma aprendizagem, o que você guardou é o que você considerou. E as pessoas, elas que guardaram a palavra que Jesus ensinou, que guardaram o testemunho de Jesus, elas têm conhecido que tudo quanto Deus, tudo quanto Jesus fez, provém de Deus. Por quê? Ele era uma testemunha viva. Então, por que ele era uma testemunha viva? Porque a conduta dele era de acordo com as palavras que Deus Pai tinha falado para ele. Talvez você esteja aí nessa confusão de pensamentos, de opiniões, de um monte de coisas, de preocupações, e você não tem procurado a palavra que vem de Deus, a orientação, o ensino que vem de Deus. O dia que você receber, ouvir a voz de Deus, você vai ter uma experiência maravilhosa, não com uma religião, mas você vai ter uma experiência maravilhosa com a vida que você passou a ter a partir do momento em que você ouviu a voz de Deus, que você entendeu. Então, Jesus está falando aqui que agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste. E muita gente, elas dão as palavras das suas opiniões, elas dão a palavra do que os outros falaram para ela. Ela não dá a palavra que Deus deu para ela. E aí está uma diferença enorme. O que Deus fala é bem diferente do que uma pessoa normal fala. Então, se você guardar, se você procurar o que Deus te dá, então você vai ter experiência, você vai contar para outras pessoas essas experiências e não a teoria. Bem, vou deixar agora um momento de você reflexionar sobre a sua vida. A palavra que você tem falado é a que você tem recebido. E quem você tem sido conhecido? Que você vem de Deus, que você é de Deus? Ou você é uma pessoa carnal, sabe? Que não tem Deus. Venha com você.
E você procurou, buscou observar o que tem acontecido na sua vida? Bem, eu fiquei aqui pensando sobre as palavras do Senhor Jesus, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Sabe, às vezes eu conto meu testemunho do que Deus falou para mim, e tem pessoas que não recebem. De que forma não recebem? É que tem os seus argumentos, começam a falar, a se defender com a palavra que Deus está lhe dando como uma humilhação. Então, quando você não recebe as palavras que Deus tem dado, você não vai conhecer Jesus. Você não vai conhecer Deus. E observe o que o Senhor Jesus fala. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Sabe, quando eu dou o meu testemunho de que Deus falou comigo e você recebe, você passa a mudar, você passa a colocar foco naquilo que Deus lhe falou. Ele usa uma pessoa, ele usa o pastor, ele me usa, mas as palavras não veio da minha mente. Quando eu testifico do que Deus falou comigo e fala com você e você toma atitude, você passa a conhecer o que eu conheci. E você passa a crer naquele que Deus enviou. Você passa a querer ouvir mais. Muita gente aqui na Tarde Musical, elas escrevem, mandam para o nosso WhatsApp do programa e elas falam, olha, eu fui ajudada, eu fui abençoada no programa de hoje. Umas nem chegam a falar, mas eu sei que acontece, porque a vida que eu recebi não é uma coisa, uma inteligência humana, um estudo. Não, é verdade, é espírito e verdade. E quando é espírito e verdade, essa palavra chega a outra pessoa com força, porque eu estou testemunhando de algo que eu participei, eu vi na minha própria vida. Ninguém pode testemunhar se ela não viu, se ela não teve participação no testemunho. Ela tem que participar. Então, eu quero que isso aconteça com você, que você receba a palavra que Deus tem lhe dado, para que você verdadeiramente venha conhecer Deus e até mesmo o servo que Ele enviou para te ajudar, para te instruir. Então, aproveite a sua oportunidade e avalie sempre a sua vida, porque isso aqui para mim é forte demais, porque lhes dei as palavras que tu me deste e eles as receberam. Então aí vem a prova que vem de Deus, é que você recebe, você ouve a voz de Deus, você recebe e você passa a conhecer por sua própria conta e crer.